Espantados com a descoberta de uma caverna colossal de 200 metros de altura, o aviso sinistro da Bíblia sobre a secagem do rio Eufrates, desencadeando forças terríveis, ressoa com uma nova urgência. À medida que o rio recua, revelando uma caverna escondida selada há milénios, surge uma revelação arrepiante. Lá dentro, não existem apenas ossos e relíquias, mas também relíquias muito mais sombrias e perturbadoras. Símbolos antigos, enormes restos humanoides e inscrições enigmáticas sugerem conexões com o livro do Apocalipse. Poderia esta caverna ser a prisão há muito esquecida dos decaídos? À medida que a linha d'água desce, será que a contagem regressiva para o fim dos tempos poderia ter simplesmente acelerado? Num canto remoto da Síria, os arqueólogos fizeram uma descoberta ainda mais surpreendente. Inicialmente confundindo uma estrutura desmoronada com um simples buraco, eles logo perceberam que era algo muito mais extraordinário, um túnel que os levava a uma caverna isolada por séculos, possivelmente até milénios. Dentro desta caverna, o ar estava denso de umidade e uma quietude misteriosa, e as paredes estavam gravadas com marcas que pareciam estranhas. Mais profundamente, o chão deu lugar a algo ainda mais perturbador, restos que desafiam as leis da natureza e da ciência. Fique conosco, porque o que eles descobriram a seguir pode estar diretamente conectado aos antigos demónios bíblicos. À medida que a equipe se aventurava na caverna sob o árido rio Eufrates, a jornada tomou um rumo chocante. Eles tropeçaram nos restos preservados de um polvo gigante, não um fóssil, mas uma criatura aparentemente mumificada, como se estivesse congelada no tempo sob camadas de sedimentos. Seus tentáculos se estendiam muito além do que qualquer espécie conhecida poderia, e sua massa corporal era pelo menos 5 vezes maior do que a de qualquer polvo de água doce. Os polvos são criaturas das profundezas do oceano, não dos leitos dos rios, então o que alguém estava fazendo aqui, sob o Eufrates? As implicações desta descoberta rapidamente tomaram um rumo mais sombrio. Os estudiosos da Bíblia foram rápidos em estabelecer conexões com o Leviatã, a monstruosa criatura marinha descrita em Jó 41. Na Bíblia, o Leviatã é mais do que apenas uma besta física, representa um poder imenso e incontrolável, frequentemente associado à destruição, ao julgamento e até mesmo a forças demoníacas. Poderia este polvo ser um dos descendentes do Leviatã? Ou pior ainda, poderia ser um agente ou guardião do próprio caos que o Leviatã encarna. A parte perturbadora é a sua localização, o próprio rio Eufrates, mencionado em Apocalipse 9:14, onde 4 anjos caídos estariam presos até o dia em que fossem libertados. Se este rio serve como uma prisão divina, poderia o polvo ser um sinal biológico, um presságio do que se esconde abaixo? Foi despertado ou meramente revelado? À medida que a equipa avançava mais fundo na caverna, seus olhos foram atraídos para uma descoberta notável, um enorme arco de pedra, meio enterrado em lodo e camadas de detritos antigos. Mas este não era um arco comum. Não foi construído simplesmente para utilidade, irradiava propósito, como se cada pedra tivesse sido colocada com intenção deliberada. As marcas no arco eram diferentes de tudo visto antes nas antigas ruínas da Mesopotâmia. Na base do arco, símbolos semelhantes a rodas dentro de rodas, surpreendentemente semelhantes às descrições dos Ofani, os seres celestiais que cercam o trono de Deus em Ezequiel 1, podiam ser encontrados. No topo do arco havia um símbolo que se destacava, uma estrela dentro de uma roda, brilhando fracamente à luz fraca da tocha. As teorias abundaram. Alguns acreditavam que este poderia ser um portal espiritual, um limiar entre reinos, onde a divisão entre o mundo natural e o sobrenatural é mais tênue. Os estudiosos da Bíblia, porém, propuseram uma teoria ainda mais perturbadora. Dada a localização do arco e a atmosfera ameaçadora que rodeia o Eufrates, alguns sussurravam o que poucos ousavam dizer em voz alta: poderia ser esta a porta da prisão dos 4 anjos. Apocalipse 9:14 profetiza: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Poderia ser este o mesmo lugar onde foram selados por ordem divina? E se assim for, será que a descoberta deste portão sinaliza que a sua libertação é agora iminente? Até mesmo os céticos da equipe de escavação relataram um estranho peso no ar, um silêncio que parecia prender a respiração, como se algo invisível estivesse observando. Além do arco, enterrado sob séculos de pedras desmoronadas e sedimentos espessos, a equipe descobriu o que parecia ser uma câmara funerária real, um espaço misterioso e silencioso, preservado sob o leito seco do rio Eufrates. A câmara era vasta, cheia de sarcófagos de pedra e paredes cobertas de símbolos bizarros, muitos incrustados com ouro, lápis-lazuli e obsidiana. Mas a descoberta mais assustadora foi uma inscrição, um nome que causou arrepios na espinha de todos: Gilgamesh. Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, é a figura central na epopeia de Gilgamesh, a peça literária mais antiga do mundo. Descrito como 2/3 Deus e 1/3 homem, ele era um guerreiro, um buscador da vida eterna e um herói cujos feitos transcendiam os limites mortais. Mas e se ele não fosse apenas um mito? A profecia bíblica pode conter a resposta. Em Gênesis 6:4, aprendemos: os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas.
Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Poderia Gilgamesh ter sido um desses Nefilim, nascido da união entre anjos caídos e mulheres humanas? Se assim for, esta descoberta não só reescreveria a história antiga como também a confirmaria. O seu túmulo, escondido sob o Eufrates durante milénios, permaneceu selado por razões que agora podem estar a tornar-se claras. O seu súbito reaparecimento não é mera coincidência, pode ser profético. No entanto, o que descobriram além do túmulo de Gilgamesh foi ainda mais extraordinário. À medida que a equipe se aventurava nas profundezas labirínticas, eles encontraram estranhas formações rochosas, não apenas escombro, mas padrões organizados. Expandindo a sua pesquisa com ferramentas avançadas como imagens de sonar e tecnologia LIDAR, descobriram algo surpreendente: uma cidade inteira, outrora submersa, agora emerge lentamente dos sedimentos. Completo com paredes maciças, ruas pavimentadas, pilares de templos e estruturas com vários comodos, este não era um assentamento comum, era um extenso centro urbano enterrado durante milhares de anos sob o peso da lama e do mistério. Datações preliminares e fragmentos de cerâmica recuperados sugerem que a cidade remonta a pelo menos 3.400 anos, situando-a firmemente na era da antiga Mesopotâmia, durante o auge dos impérios assírio e babilônico. Mas a teoria mais assustadora de todas. Alguns especialistas acreditam que esta cidade pode estar ligada a um dos antigos assentamentos descritos nos textos sumérios. Poderia estar ligada à lendária cidade de Babel, ou mesmo ao reino de Nimrod, o poderoso caçador que desafiou a Deus e procurou construir a Torre de Babel, conforme narrado em Gênesis 11. Gênesis 10, 8, 10 afirma: Cush foi o pai de Nimrod, que se tornou um poderoso guerreiro na terra. Os primeiros centros de seu reino foram Babilonia, Uruk, Akkad. Se esta cidade remontasse ao reinado de Nimrod, seria um monumento à rebelião humana contra Deus, um lugar de orgulho, poder e desafio espiritual. À medida que o Eufrates continua a recuar, esta cidade perdida regressa lentamente à luz, uma pedra de cada vez, expondo segredos há muito enterrados sob o rio. Será isto apenas uma coincidência ou estará a Terra a revelar precisamente o que Deus predisse nos últimos dias? Justamente quando parecia que as descobertas não poderiam ficar mais sombrias, uma sombra passou por cima e a equipe se deparou com mais uma descoberta perturbadora. Nas profundezas dos recessos sombrios da caverna, parcialmente sepultados em lodo endurecido e rocha, eles descobriram os restos fossilizados de uma enorme criatura parecida com uma coruja. A princípio, parecia uma ave de rapina comum. Mas à medida que o desenterraram cuidadosamente, a sua verdadeira natureza tornou-se ainda mais bizarra, acrescentando outra camada de mistério a uma descoberta já arrepiante. Esta coruja, diferente de qualquer criatura já registada no registro fóssil, desafia tudo o que sabemos sobre o mundo natural. Com uma envergadura estimada superior a 6 metros, seus ossos eram grossos e fortes como ferro, e suas garras se estendiam por mais tempo que a mão de um homem. Elevando-se sobre qualquer ave existente, era um gigante, uma anomalia em todos os sentidos. Suas órbitas oculares ocas voltadas para a frente davam-lhe uma aparência perturbadora, como se possuísse uma consciência não natural, quase inteligente. Além do mais, símbolos estranhos e antigos foram esculpidos perto de seus restos, marcas angulares que pareciam ecoar a escrita suméria, bem como outros glifos que lembravam raios retorcidos, semelhantes a estrelas. No mundo da antiga mitologia mesopotâmica, a coruja não era um mero pássaro noturno. Era visto como um símbolo sombrio e poderoso, representando a morte, a escuridão e o tipo de conhecimento oculto que só pode ser acessado pelos caminhos mais proibidos. A deusa Lilith, conhecida por sua associação com demónios que roubam crianças e horrores de pesadelo, era frequentemente retratada com características de coruja. Em antigas tábuas de argila, ela é mostrada com pés e asas de coruja e cercada por corujas, não como uma protetora, mas como um predador implacável nas sombras. Mesmo na Bíblia, as corujas não são apenas criaturas noturnas, mas símbolos de desolação e julgamento divino. Isaías 34, 14 fala da coruja ou criatura noturna, em uma visão que retrata a ira de Deus descendo sobre os ímpios. Algumas traduções até fazem uma conexão direta entre esta criatura e a própria Lilith, expulsando-a e banindo-a para terras desoladas. Então, o que significa esta coruja monstruosa, escondida sob o seco rio Eufrates? Poderia ter sido outrora reverenciado como guardião ou símbolo espiritual em rituais antigos, inspirando admiração e terror. Ou, ainda mais assustador, poderia ter sido um recipiente ou uma manifestação física de uma entidade demoníaca, há muito temida pelas civilizações antigas e que a profecia sugere que um dia poderá retornar. As implicações desta descoberta são profundamente perturbadoras. Vista através das lentes de Apocalipse 16 horas e 12, a presença desta enorme coruja assume um significado ainda mais sombrio. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou para preparar o caminho para os reis do Oriente. Esta coruja imensa e artificial, enterrada sob o leito do rio, pode ser um arauto sinistro, um sinal sombrio do que está por vir. Alguns acreditam que pode simbolizar uma das forças espirituais alinhadas com os reis do Oriente, forças que surgirão nos dias finais, quando o Eufrates tiver desaparecido completamente.
Quer esta coruja seja um guardião esquecido, um remanescente de uma antiga maldição ou um símbolo tecido na tapeçaria apocalíptica predita nas Escrituras, uma coisa é certa, a sua presença não é coincidência. O Eufrates está a encolher, antigos portões estão a ser destrancados e forças há muito temidas, e algumas até esquecidas, começam a surgir. Estas descobertas sob o Eufrates são mais do que meras maravilhas arqueológicas, são ecos de uma profecia que se desenrola diante dos nossos olhos. Uma caverna escondida sob um rio considerado sagrado pela Bíblia, uma criatura semelhante a um povo possivelmente ligado ao lendário Leviatã, um portão espiritual estranhamente alinhado com portais bíblicos, o túmulo de um rei semideus, possivelmente até mesmo um Nefilim, e uma cidade submersa de 3.400 anos de idade, todos emergindo à medida que as águas do Eufrates desaparecem. E então, é claro, há os restos mortais da coruja gigante, impregnados de tradição demoníaca e profecia do fim dos tempos. Cada uma dessas descobertas é surpreendente por si só, mas juntas formam um padrão inegável, uma mensagem profética, uma contagem regressiva espiritual. As Escrituras há muito predisseram a secagem do Eufrates como um sinal dos últimos dias. Apocalipse 9 fala de 4 anjos presos debaixo do rio, esperando para serem libertados. Apocalipse 16 fala sobre o Eufrates secando para preparar o caminho para os reis do Oriente. Enquanto isso, os escritos de Isaías, Zacarias e Joel descrevem sinais ameaçadores na natureza, a ascensão de animais e o despertar de forças antigas. Estes não são eventos aleatórios. São avisos divinos, alarmes proféticos destinados a despertar um mundo adormecido. Deus não está em silêncio. Ele está falando conosco por meio da criação, por meio de sinais nos céus e na terra e por meio das palavras das Escrituras. O Eufrates está secando e, ao fazê-lo, revela segredos que foram enterrados há milénios. O céu está soando a trombeta e estamos sendo chamados para ouvir. O que estamos a testemunhar pode ser parte de uma revelação divina, um apelo ao arrependimento, um sinal de preparação e um lembrete de que o regresso de Jesus está próximo. Não é hora para dúvidas. Este é o momento de voltar para Deus, de observar os sinais e de preparar os nossos corações para o futuro. O fim não está apenas próximo, pode já estar se desenrolando diante de nossos olhos. Uma das profecias mais debatidas e misteriosas do livro de Apocalipse se encontra no capítulo 16, versículo 12. Então o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para preparar o caminho aos reis do Oriente. Durante séculos, teólogos e estudiosos ponderaram: quem são esses reis? E por que o Eufrates deve secar para dar lugar a eles? Agora, ao testemunharmos a secagem literal do Eufrates, não um acontecimento metafórico, mas uma realidade tangível, torna-se impossível ignorar a questão: está o caminho a ser preparado para os reis do Oriente? Nos tempos antigos, o Eufrates era mais do que apenas um rio, era uma fronteira natural, tanto física como espiritual, separando grandes impérios e reinos proféticos. Remover essa barreira é abrir uma porta para forças poderosas marcharem para o oeste. Mas serão esses reis nações literais surgindo hoje do Oriente? Ou são entidades espirituais, governantes demoníacos há muito presos, agora soltos na terra? Quando consideramos a caverna sob o Eufrates, a antiga cidade que outrora desafiou a Deus, e o surgimento de criaturas ligadas à profecia, como a coruja gigante, uma coisa fica clara: o reino espiritual está sendo abalado. Quer estes reis sejam humanos ou demoníacos, eles estão ligados ao momento culminante na história profética, o momento em que todas as forças do bem e do mal convergirão. Não estamos apenas a testemunhar o desenrolar da história, estamos potencialmente vendo o cenário sendo montado para o grande e final confronto, a Batalha do Armagedon. A seca do Eufrates não é apenas um acontecimento ambiental, é uma estrada espiritual, que os reis do Oriente estão preparados para percorrer. Uma oração pelos cristãos. Pai Celestial, chegamos diante de Ti com admiração e reverência, reconhecendo que estamos vivendo em tempos proféticos. Você falou por meio de seus profetas há muito tempo e continua a falar hoje, através da terra trêmula, dos céus inconstantes, dos rios que secam e da descoberta de mistérios antigos. Senhor, desperte nossos corações. Que não cochilemos enquanto o mundo treme com as Tuas advertências. Abra nossos olhos para ver o que os outros ignoram. Dê-nos ouvidos para ouvir a trombeta distante, os sinais do Seu breve retorno. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Num mundo cheio de medo e engano, estejamos ancorados na verdade, ousados no nosso testemunho e firmes na nossa devoção. Ajude-nos a enfrentar o futuro com coragem, sabendo que Tu predizes tudo o que está por vir, para que possamos estar preparados. Purifica e santifica a Tua Igreja, enchendo-nos do Teu Espírito, para que possamos brilhar nestes tempos sombrios. Que essas descobertas não nos causem pavor, mas despertem uma santa antecipação. Que não levem ao pânico, mas inspirem arrependimento e devoção renovada. Oramos pelos perdidos, para que os seus olhos possam ser abertos e os seus corações abrandados antes que a porta da misericórdia se feche. Oramos por Israel, pela paz de Jerusalém e por todos os crentes em todo o mundo que permanecem firmes na fé. Jesus, Você é nosso refúgio, nossa arca e nosso Rei.
Ansiamos pelo seu retorno. Ajude-nos a perseverar, permanecer vigilantes e andar em sua vontade até o dia em que você retornar em glória e poder. Que possamos ser encontrados prontos. No poderoso nome de Jesus oramos. Amém. Isto não é apenas um sinal do fim dos tempos, é o sinal de algo muito mais significativo. O rio Eufrates sempre teve um peso espiritual e profético, simbolizando não apenas o berço da civilização, mas também o ápice da história como a conhecemos. Agora, à medida que este poderoso rio seca, ele revela os mistérios ocultos sob sua superfície. Mas este não é apenas um fenómeno ambiental, é um acontecimento profético. À medida que o Eufrates recua, antigas tumbas e cidades surgem do pó. Portais espirituais estão sendo descobertos. Criaturas aterrorizantes, há muito consideradas mitos, estão ressurgindo. E o mais assustador de tudo é que os marcadores proféticos, outrora rejeitados como símbolos, estão agora a assumir novas formas aterrorizantes. O rio está secando e a terra revela seus segredos. O que antes estava oculto está agora vindo à luz, e podemos estar testemunhando os últimos e grandes momentos de profecia antes do retorno de Cristo. Apocalipse 9h14 revela um momento dramático. 4 anjos presos no grande rio Eufrates são libertados nos últimos dias, trazendo consigo o julgamento divino sobre a terra. Apocalipse 16h12 acrescenta outra camada a esta imagem profética, falando do Eufrates secando para abrir caminho para os reis do Oriente. Estas não são mais apenas representações simbólicas. Não são metáforas distantes, esperando para serem desvendadas no futuro. Não, estas são manchetes que estamos testemunhando em tempo real. São o tipo de momentos capturados por drones, transmitidos como fatos inegáveis. Os portões foram escancarados. A caverna, uma vez escondida, foi descoberta. Os sons deste despertar espiritual já começaram a reverberar. Os reis do Oriente, quer se manifestem como exércitos físicos ou tomem forma como poderes espirituais invisíveis, estão a agitar-se com intensidade crescente. Deus está permitindo que o véu que antes separava os reinos espiritual e físico seja levantado. O que lemos nas Escrituras há muito tempo está agora se tornando tangível em nossa geração. O que antes estava escondido está agora a revelar-se diante dos nossos olhos e os sinais são inequívocos. Estas também não são ocorrências aleatórias. Eles são meticulosamente orquestrados pelo céu. Eles são os mesmos sinais que Jesus nos disse para estarmos atentos quando ele advertiu, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, Mateus 24h37. A convergência desses sinais é inegável. A terra geme em antecipação, enquanto os céus ressoam com a tempestade que se aproxima. A Igreja, no entanto, não pode permitir-se permanecer indiferente. Não é hora para sono espiritual. A hora da complacência, da fé morna e da vida distraída já passou. Devemos acordar, abrir os olhos, examinar os nossos corações e preparar as nossas almas para o que está por vir. Os sinais já não são sussurros subtis, estão a ser gritados dos céus e por baixo dos rios que nos dividem. Jesus está vindo. Ele não nos deixou no escuro sobre seu retorno. Ele nos avisou com antecedência, não para nos assustar, mas para nos preparar. Para despertar nossos espíritos, para despertar a noiva de Cristo e para chamar os perdidos de volta para casa. Ele está vindo, não como o humilde servo que carregou a cruz em sua primeira vinda, mas como o rei conquistador. A trombeta soará, os céus se abrirão e todo o olho o contemplará em sua glória. O Eufrates está falando, estamos ouvindo. A Igreja deve levantar-se para enfrentar este momento com arrependimento, fé inabalável e corações expectantes. O fim está próximo e a volta de Jesus é iminente. Tornar-se pai é uma transformação profunda na vida de um homem. É uma mudança de uma existência egocêntrica para uma existência inteiramente focada nas necessidades dos outros, especialmente dos seus filhos. Cada decisão que você toma ganha um novo peso ao considerar como isso afetará a vida de seus filhos. Você os protege. Você fornece para eles. Você medeia suas disputas, oferece orientação e as corrige quando necessário. A cada dia, você os prepara para eventualmente navegar pela vida sem a sua presença constante. E, nos momentos de silêncio, você ora fervorosamente para que o Senhor intervenha e molde seu futuro. A paternidade desperta em um homem instintos que ele nunca soube que tinha. A primeira vez que comprei um seguro de vida foi depois do nascimento dos nossos filhos. Queria garantir que, se algo imprevisto acontecesse comigo, eles seriam atendidos na minha ausência. Desde o primeiro dia da paternidade, você começa a fazer sacrifícios, grandes e pequenos, junto com seu cônjuge, que beneficiarão seus filhos nos próximos anos. A paternidade ofereceu, para mim, uma compreensão mais profunda do amor sacrificial de Deus pelos seus filhos. Passei a entender seu amor de uma maneira que nunca havia feito antes. Reconheço sua disposição de se sacrificar por nós com muito maior clareza. Até mesmo sua disciplina, que antes parecia dura,
agora aparece como um ato de amor destinado a nos guiar em direção ao crescimento e à maturidade. As Escrituras oferecem uma riqueza de insights sobre o papel de Deus como Pai. Hoje exploraremos seu papel, sua obra, seu relacionamento conosco e como nós, como seus filhos, podemos refletir seu coração em nossos relacionamentos com os outros. O papel do Pai na Trindade. A Bíblia revela claramente que existe um Deus, existindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta Trinidade autoexistente e eterna é o que chamamos de Trindade. Cada pessoa da Trindade é igual em natureza e opera em perfeita harmonia umas com as outras. No entanto, as Escrituras também enfatizam que embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilhem a mesma essência divina, eles têm papéis distintos dentro da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo submetem-se voluntariamente um ao outro em perfeita unidade, demonstrando um modelo de humildade e ordem. Esta submissão voluntária serve como uma bela imagem para nós. Na Igreja, e no contexto do casamento, esta submissão é algo que somos chamados a espelhar. Quando as Escrituras falam de crentes que se submetem uns aos outros, ou de esposas que se submetem aos maridos, não estamos sendo solicitados a fazer algo estranho. Estamos sendo convidados a modelar o que é visto dentro da própria divindade. Entre a Trindade, Deus Pai ocupa a posição de cabeça. É o Pai quem enviou o Filho ao mundo para realizar a nossa salvação. João 3:17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E quando o Filho ascendeu ao céu, foi o Pai, junto com o Filho, quem enviou o Espírito Santo para nos capacitar, guiar e ensinar. João 14:25-26, estas coisas vos tenho dito enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A obra que o Pai está realizando. No entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas e por meio de quem existimos. 1 Coríntios 8:6. Ao crescer, observei uma verdade simples, mas profunda, sobre meu pai. Ele trabalhava diariamente. Ele ia ao Stanges Market, o negócio da família, e trabalhava muitas horas. Quando chegava em casa, exausto, sentava-se em sua poltrona reclinável com uma lata de amendoim e um copo de chá gelado, apenas para ser imediatamente emboscado por mim e meus irmãos, ansiosos por sua atenção. Uma das minhas lembranças mais felizes foi quando ele começou a me deixar trabalhar na loja com apenas 5 anos de idade. Ajudei a estocar prateleiras, atendi clientes e aprendi o valor do trabalho árduo. Foi uma lição que passei para meus filhos. De forma semelhante, as Escrituras dizem-nos que Deus, o Pai, está em ação, ativamente envolvido em cada detalhe da criação e no seu relacionamento conosco. Em 1 Coríntios 8:6, aprendemos que Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe tem origem nele. Além da criação, o Pai nos dá revelação, guiando-nos para conhecê-lo mais profundamente e compreender sua vontade para nossas vidas. Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Além disso, o Pai orquestrou o plano da nossa salvação. Efésios 1:5, Ele nos predestinou para filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Através dos Salmos e de outras Escrituras, também descobrimos que o Pai está profundamente preocupado com os vulneráveis. Ele é o Pai dos órfãos e protetor das viúvas. Tiago nos lembra que todo dom bom e perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Tiago 1:17, toda dádiva boa e perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes. E em 2 Coríntios aprendemos que Ele é um Deus de misericórdia e conforto. 2 Coríntios 1:3-4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Nosso Pai Celestial está continuamente trabalhando, moldando-nos e cuidando de nós com um olhar terno e vigilante. Através de Cristo, podemos chamá-lo de Abba, uma palavra que reflete o relacionamento próximo e afetuoso que uma criança compartilha com seu pai. Romanos 8:15, pois vocês não receberam o espírito de escravidão para voltarem ao medo, mas receberam o espírito de adoção como filhos, por quem clamamos, Abba, Pai. Ainda me lembro de uma carta sincera que minha esposa escreveu quando nossa filha mais nova, Júlia, tinha menos de 1 ano de idade. Nessa carta, ela contou como a primeira palavra de Júlia foi dada. Para todos os pais, ouvir seu filho falar essa palavra é profundamente pessoal, um doce reconhecimento do vínculo que vocês compartilham. Em Romanos 8:15, Paulo usa Abba para descrever nosso relacionamento com Deus, transmitindo o calor e a intimidade que advém de conhecer Deus como nosso Pai. Abba não é apenas um título, é uma expressão do relacionamento afetuoso, próximo e amoroso que somos convidados a compartilhar com o Criador. É verdadeiramente inspirador pensar que através da nossa fé em Deus, o Filho, Jesus Cristo,
recebemos o dom de um relacionamento amoroso e íntimo com Deus, o Pai. Quando estamos unidos em Cristo, o Pai não nos vê mais como estranhos distantes, mas antes vê o Filho vivendo dentro de nós, e somos feitos justos aos seus olhos. Nesta união divina, Ele nos vê como santos, irrepreensíveis e completamente limpos de todo pecado. Em Cristo, somos libertados das algemas do medo, o medo do pecado, de Satanás e da morte já não nos mantém em cativeiro. Fomos adotados na família de Deus como seus filhos, um privilégio que nos permite chamá-lo de nosso verdadeiro papai. Esta adoção não é apenas um relacionamento íntimo e pessoal, mas também nos dá a ousadia para entrar com confiança na sua presença através da oração. Podemos aproximar-nos do Pai com plena segurança, sabendo que Ele nunca nos afastará ou nos rejeitará. Hebreus 4:16 nos lembra: aproximemo-nos então com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para socorro em tempo de necessidade. Este convite à aproximação não é apenas um encorajamento, mas uma promessa de misericórdia e de ajuda nos momentos em que mais precisamos. Voltando a nossa atenção para um assunto diferente, podemos também observar o profundo impacto das atividades humanas e das alterações climáticas no mundo natural, como a situação do rio Eufrates. Historicamente, o rio tem sido uma tábua de salvação vital para as civilizações da sua bacia. No entanto, os desafios modernos, incluindo a construção de barragens hidroelétricas, causaram uma redução no caudal do rio. Como essas barragens retêm a água, elas reduzem a quantidade que chega às áreas a jusante. Além disso, as alterações climáticas globais agravaram as condições de seca, diminuindo ainda mais a quantidade de precipitação na bacia hidrográfica. O aumento das temperaturas também está a aumentar as taxas de evaporação, esgotando os níveis de água do rio mais rapidamente do que nunca. Surge agora a questão: quando é que o rio Eufrates secará? Os níveis de água do rio já atingiram níveis perigosamente baixos e os especialistas alertaram que o rio poderá secar completamente até 2040. Este potencial desastre não é apenas uma preocupação para as civilizações que hoje dependem do Eufrates, mas também revela uma história antiga que está enterrada sob as suas águas. Abaixo do leito do rio no Iraque, os arqueólogos descobriram cerca de 80 locais antigos, incluindo prisões e cemitérios da antiga cidade de Telbos, que datam de uma época muito anterior a Cristo. Do ponto de vista bíblico, a secagem do rio Eufrates também tem um significado profético. Segundo as Escrituras, o Eufrates secará nos últimos dias, abrindo caminho para a marcha dos reis do Oriente, já que o rio tem historicamente atuado como uma barreira natural, impedindo que os exércitos cruzassem entre o Oriente e o Ocidente. A Bíblia fala deste momento em Apocalipse 16:12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para preparar o caminho aos reis do Oriente. Embora a Bíblia não forneça nomes específicos para estes reis, muitos estudiosos acreditam que podem referir-se a nações poderosas como a China, cuja influência está a crescer no cenário mundial. Ao olharmos ao redor do mundo hoje, vemos o desenrolar de eventos naturais estranhos e sem precedentes. Recentemente, surgiram relatos de rios e lagos que ficaram vermelhos, desde o rio Yangtze, na China, até ao rio Rémic, no Peru. Embora os cientistas ainda estejam a lutar para compreender a causa destas ocorrências, muitos crentes veem estes eventos não como aleatórios ou puramente naturais, mas como sinais que apontam para verdades divinas mais profundas. O rio Eufrates, com o seu profundo significado profético, tem merecido atenção especial. A Bíblia profetiza que ela secará pouco antes da batalha final do Armagedon. Apocalipse 16:12 diz especificamente: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Alguns observadores da profecia acreditam que as secas atuais e as porções secas do rio, juntamente com as misteriosas águas vermelhas vistas em todo o mundo, são indicadores claros de que estes avisos bíblicos estão agora a desenrolar-se diante dos nossos olhos. Se esses eventos forem de fato o cumprimento do julgamento da terceira taça descrito em Apocalipse 16:04, em breve poderemos ver consequências ainda mais terríveis. De acordo com o livro do Apocalipse, após a terceira taça, os julgamentos divinos continuam a aumentar, tornando-se mais severos à medida que cada um se desenrola. O próximo julgamento, a quarta taça, promete trazer sofrimento inimaginável. Apocalipse 16:8-9 descreve isso: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido ao sol queimar as pessoas com fogo. Esta profecia fala de um tempo em que as temperaturas globais subirão a níveis insuportáveis, quando o próprio sol queimará a terra, causando sofrimento generalizado. Poderíamos já estar testemunhando o início desta profecia. Os últimos anos trouxeram ondas de calor recordes, incêndios florestais devastadores e um aumento alarmante na atividade solar. Os cientistas têm alertado que o Sol está a entrar numa fase particularmente ativa, levando a tempestades solares mais frequentes e intensas. Apenas em 2024, múltiplas tempestades geomagnéticas interromperam as comunicações por satélite e causaram falhas na rede elétrica em certas áreas. A ideia de que o Sol poderá um dia tornar-se tão intenso que queimará a humanidade já não é apenas uma profecia bíblica, está a tornar-se uma preocupação científica muito real.
Além da atividade solar, a crise climática continua a agravar-se, com o aumento das temperaturas a causar secas, escassez de alimentos e migrações em massa. Estes sinais, que apontam para um mundo cada vez mais instável, podem ser um mero prenúncio dos julgamentos que virão. O julgamento da quarta taça, descrito em Apocalipse 16, 8, 9, pode estar mais próximo do que pensamos. À medida que testemunhamos estes acontecimentos perturbadores, o evento celestial de uma lua de sangue surge no horizonte. Um eclipse lunar total, ou lua de sangue, está previsto para ocorrer em 14 de março de 2025, e não é apenas um fenómeno raro e belo. Ao longo da história, as luas de sangue foram consideradas presságios significativos, muitas vezes associadas a advertências divinas e mensagens proféticas. A própria Bíblia liga as luas de sangue à vinda do Senhor e aos dias finais do julgamento. Em Joel 2:31, o profeta declara: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Isto sugere que uma lua de sangue não é apenas uma ocorrência natural, mas um sinal divino do que está por vir. O mesmo tema é ecoado em Apocalipse 6:12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou preto como saco feito de pelo de cabra, a lua inteira ficou vermelha como sangue. A lua de sangue, neste contexto, serve como um aviso, sinalizando a aproximação da tribulação, o tempo de grande sofrimento e caos antes do retorno de Jesus Cristo. Ao longo da história, as luas de sangue têm sido vistas como marcadores divinos, sinalizando o cumprimento da profecia de eventos significativos na linha do tempo de Deus. Enquanto aguardamos a lua de sangue de 14 de março de 2025, somos confrontados com um mundo repleto de sinais preocupantes. O rio Eufrates está secando, cumprindo Apocalipse 16:12. Os rios ao redor do globo estão ficando vermelhos, apontando para o julgamento da terceira taça de Apocalipse 16:04. A atividade solar está aumentando, alinhando-se com o julgamento da quarta taça de Apocalipse 16:8, 9. As guerras e as tensões geopolíticas estão a intensificar-se, e quando Mateus 24:6. E a decadência moral e a ilegalidade são galopantes, cumprindo as advertências de 2 Timóteo 3, 1, 5. Todos estes sinais juntos colocam uma questão assustadora: o mundo está se aproximando da fase final da profecia bíblica. No entanto, mesmo à medida que estes acontecimentos se desenrolam, uma nova descoberta aumenta o mistério. Arqueólogos e moradores locais descobriram um enorme esqueleto humano sob o leito seco do Eufrates. Esta descoberta reacendeu as discussões sobre os antigos Nefilim, uma raça misteriosa mencionada na Bíblia e em outros textos antigos. Esta descoberta poderia fornecer a tão esperada evidência de sua existência. Gênesis 6:4 fornece um vislumbre dos Nefilins. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Muitos estudiosos acreditam que os Nefilim eram descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, resultando em uma raça de gigantes com força e influência incríveis. Diz-se que esses seres vagaram pela terra antes do dilúvio que os destruiu, conforme descrito na história de Noé. À medida que observamos o desenrolar destes acontecimentos, uma coisa é certa: o mundo encontra-se numa encruzilhada, onde o antigo e o moderno, o natural e o sobrenatural, parecem entrelaçar-se de uma forma que já não pode ser ignorada. A questão ainda permanece: será que algum dos seres antigos sobreviveu, ou poderão os seus restos mortais estar escondidos sob as areias do tempo, só agora se tornando visíveis quando o rio Eufrates começa a secar? Esta descoberta, misteriosa e profunda, suscita uma miríade de especulações. O tamanho, a estrutura e as características distintas dos ossos sugerem que não pertencem a um ser humano comum. Os primeiros exames apontam para a possibilidade de os restos mortais pertencerem a um ser muito maior do que os humanos atuais, possuindo membros invulgarmente alongados e um crânio de tamanho excepcional. Esses atributos físicos parecem refletir as descrições dos Nefilim encontradas em textos antigos, seres frequentemente descritos como gigantes imponentes, dotados de imensa força e poder sobrenatural. Além disso, a localização da descoberta acrescenta uma camada adicional de intriga. O rio Eufrates, um corpo de água repleto de significado histórico e bíblico, é mencionado em várias profecias, nomeadamente em Apocalipse 9:14, onde 4 anjos estão presos às suas margens, aguardando a sua libertação como parte dos eventos que se desenrolarão nos dias finais. Poderia esta revelação, emergindo do recuo das águas do Eufrates, ser mais do que uma mera coincidência? Poderia ser um sinal divino, um sinal profético do que está por vir. Esta descoberta surpreendente surge num momento em que o mundo enfrenta uma turbulência sem precedentes, desastres naturais, fenómenos estranhos e uma sensação avassaladora de mudança. Muitos acreditam que estes não são meros acontecimentos aleatórios, mas sim sinais que apontam para o cumprimento de profecias bíblicas, especialmente aquelas descritas no livro do Apocalipse, que prediz a secagem do Eufrates como um precursor do desenrolar de acontecimentos monumentais no fim dos tempos. Então, por que um esqueleto de Nefilim apareceu no Eufrates?
O rio sempre foi uma fonte de mistério, carregando consigo o peso da história bíblica. Alguns teorizam que sob suas águas repousam tumbas antigas, cidades há muito perdidas ou até mesmo portais para reinos de outro mundo. Uma dessas teorias sugere que após o grande dilúvio, os Nefilim, seres nascidos da união de anjos e mulheres humanas, foram aprisionados sob a terra, aguardando julgamento. Esta noção é apoiada por Judas Moore 6, que afirma: e aos anjos que não guardaram o seu domínio próprio, mas deixaram a sua própria morada, ele reservou em cadeias eternas, nas trevas, para o julgamento do grande dia. Se esta teoria for verdadeira, então a secagem do Eufrates pode ser mais do que uma ocorrência natural, pode ser um sinal divino de que algo antigo, algo escondido há milénios, está finalmente a ser revelado. Os Nefilim, de acordo com relatos bíblicos, não eram simplesmente anjos, mas seres híbridos, gigantes nascidos da união de anjos caídos e mulheres humanas. Gênesis 6:4 descreve esta união antinatural. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. A aparência dos Nefilim sempre esteve envolta em mistério. Embora a Bíblia não forneça descrições físicas detalhadas, ela implica que eram extraordinariamente grandes. Textos extrabíblicos, como o Enoque, oferecem alguns insights intrigantes. Um desses relatos fala do nascimento de Noé, que aterrorizou a sua família porque temiam que ele pudesse ser um Nefilim. A cor de seu corpo era mais branca que a neve e mais vermelha que uma rosa, e os cabelos de sua cabeça eram mais brancos que a lã branca, e seus olhos eram como os raios do sol. Quando ele os abriu, eles iluminaram toda a casa. Embora essas descrições possam parecer fantasiosas, elas ressaltam a natureza extraordinária dos Nefilim e a admiração que eles inspiraram. À medida que nos aprofundamos na tradição que cerca esses gigantes antigos, não podemos deixar de considerar o símbolo recorrente dos chifres. Ao longo das tradições bíblicas e antigas do Oriente Próximo, os chifres eram símbolos de realeza e divindade, muitas vezes descritos como uma marca de poder. O Salmo 75:10 declara: cortarei os chifres dos ímpios, mas os chifres dos justos serão exaltados. Em muitas culturas antigas, os chifres não eram apenas um símbolo da realeza, mas também da autoridade divina, uma ideia que poderia oferecer um contexto adicional às histórias que cercavam os Nefilim. Então, os Nefilim realmente existiram. A evidência da sua existência é convincente. Ossos e restos mortais de seres muito maiores do que os humanos modernos foram encontrados em vários continentes. Isso dá credibilidade à ideia de que esses antigos gigantes já vagaram pela Terra. Mas e as luas de sangue? São sinais do fim dos tempos. Alguns acreditam que os eclipses solares e as luas de sangue, especialmente aqueles que se alinham com os dias sagrados bíblicos, são presságios que sinalizam a chegada iminente do fim dos dias. Em 2015, muitos grupos religiosos estavam convencidos de que uma série de 4 luas de sangue, conhecidas como Tétrade, era um sinal direto de que o Apocalipse estava sobre nós. No entanto, apesar do alarde, estes eventos lunares ocorreram e desapareceram sem quaisquer mudanças significativas. Embora o fervor em torno das luas de sangue tenha diminuído um pouco, permanecem pequenos círculos religiosos que se mantêm firmes na crença de que certos fenômenos lunares são arautos do julgamento divino. Em 2018, ocorreu outro eclipse lunar total, e alguns grupos mais uma vez aproveitaram este evento natural, alegando que era um presságio do julgamento iminente de Deus. Mas deveríamos levar a sério tais afirmações? Poderiam eventos astronômicos como eclipses solares e lunares realmente servir como cumprimento da profecia bíblica? A própria Bíblia sugere que sinais celestiais ocorrerão durante o fim dos tempos, particularmente antes do retorno de Jesus Cristo. No entanto, é crucial examinar o que as Escrituras realmente dizem sobre estes sinais. Deus usou as trevas em momentos significativos da história. A 9ª praga no Egito, por exemplo, trouxe 3 dias de escuridão, não devido a um eclipse, mas como uma intervenção direta de Deus. Êxodo 10:21-23. Da mesma forma, na crucificação de Jesus, os evangelhos descrevem uma escuridão cobrindo a terra durante 3 horas, novamente, um evento sobrenatural, não um eclipse solar. Estes acontecimentos servem como lembretes importantes de que, embora os fenómenos naturais possam ter valor simbólico, não são necessariamente o cumprimento direto de profecias bíblicas. Olhando para os eventos futuros, Apocalipse 6:12 descreve a abertura do 6º selo e causando convulsões celestiais, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Esta profecia refere-se a sinais globais e inconfundíveis que serão um ato direto de intervenção divina, ao contrário das ocorrências naturais de eclipses. Esta passagem deixa claro que estes sinais futuros serão extraordinários e não podem ser explicados apenas pelos fenómenos naturais. As perturbações celestiais descritas no Apocalipse, acompanhadas por chuvas de meteoros e terremotos massivos, assinalarão o início do dia do Senhor, um período marcado pelo julgamento divino e pelo cumprimento das profecias do fim dos tempos. Estes sinais não serão obscuros, eles serão sentidos e vistos por todos ao redor do mundo,
ao contrário dos eclipses que são limitados a regiões específicas. Concluindo, embora as luas de sangue e os eclipses possam parecer significativos, eles não se alinham com os sinais proféticos descritos na Bíblia. As Escrituras nos aconselham a não sermos enganados pelos eventos celestiais, pois são fenômenos naturais desencadeados pelo desígnio de Deus. Gênesis 1, 14, 15. Como Jeremias 10:2 adverte, não vos assusteis com os sinais do céu. É essencial abordar estes acontecimentos com discernimento, reconhecendo que os verdadeiros sinais do fim dos tempos serão inconfundíveis, globais e orquestrados apenas por Deus. Embora os eclipses possam captar a nossa atenção, eles não têm significado profético. Em vez disso, devemos concentrar-nos no quadro mais amplo da profecia bíblica, permanecendo alertas aos ensinamentos das Escrituras e aos acontecimentos que se desenrolam no mundo enquanto aguardamos o regresso de Cristo.